Olá mais uma vez, pessoal, novamente aqui para trazer mais um registro dessas experiências super interessantes que estamos tendo e dos estudos que estamos realizando durante essa estada na Espanha, na Escola Central. Especificamente, eu gostaria de trazer esse registro para nós acerca do suiboco e do sumiê, sobre um tema que tem sido bem recorrente aí na minha prática aí do sumiê, para compartilhar aí com vocês e compartilhar dessa experiência com o Shidoshi Jordano. Sumasen, Shidoshi, especificamente sobre a questão de orquídeas, expressividades de orquídeas, eu verifico que eu sinto uma dificuldade de fazer fluir e também trabalhar a expressividade melhor na pintura de orquídeas, quer seja por meio do sumiê ou por meio do suiboco. A gente poderia estar considerando ou levando em conta em termos de aspectos mais relevantes para manter uma forma melhor direcionada para a execução dessa prática? Primeiro é estudar, né? Você ter pelo menos um caminho técnico que seguir e depois você deixar fluir. Pensar que isso é um vazio. Do vazio tem que surgir a unidade, mas a unidade vai surgir se você for parte desse vazio. Aí. Não tem como, né? Então vamos pensar na orquídea. Ó. Vamos a primeira folha aqui. Nós sabemos que a técnica ela vai respeitar alguns critérios, alguns propósitos, né? Vou fazer aqui um pouco mais expressivo, que foi o que você me pediu, né? Tá? Posso ter aqui uma folha que sobe mais aqui, mas assim, eu tenho que seguir os padrões. A partir daqui, eu deixo alguns espaços para aquelas orquídeas que nascem no centro, né? Ó. E vou deixando simplesmente, ó, o pincel dançar para que ele possa construir o que eu estou querendo produzir, ó. Né? Se no lado técnico você necessita muita atenção, muito cuidado para construir uma boa perspectiva, dentro do aspecto fluido você deve realmente deixar a coisa acontecer. Você não deve se preocupar tanto, né? Fizemos 3 partes aqui, uma aqui mais. Então, no caso de uma orquídea com expressão, eu não precisaria mais do que isso, tá? Aqui nós já teremos todo o necessário para ser uma orquídea dentro do que nós chamaríamos de uma orquídea expressiva, ou que vai mostrar um pouco do que o autor quer. Você tem o degradê, você tem os nuances, você tem os pontos de maior impacto, né? Você vê que uma pincelada ela tem que produzir a sombra e a luz. Isso é resultado da pressão que o pincel exerce sobre o papel. Tá? Você vê que as técnicas de folhas que eu faço de cima para baixo é para simbolizar aquelas que saem de trás, para dar essa perspectiva que eu preciso criar. Então, dentro de toda essa linha de objetivação, eu escolho as posições das pétalas e deixo fluir. Aqui, por exemplo, mais vertical, né? Então, isso é uma questão que vem com o tempo da sua prática. Por isso é muito importante você repetir até que isso faça parte do seu corpo, faça parte da sua forma de ver a pintura, a arte como um todo. Especificamente sobre o bambu, eu também verifico que existem pontos aí de dificuldade, quer seja nas folhas, quer sejam até mesmo nos próprios troncos, né? Troncos e talos, né, por assim dizer, e galhos, né, que sentiríamos necessidade, às vezes, de ter um outro olhar a respeito da questão da composição. Mas você quer um bambu mais expressivo ou um bambu mais técnico? Nesse momento, continuar pela linha da expressividade. Vamos lá. Ó. Vai depender de onde eu quero a luz, né? Capizzo. Uma pincelada ele vai fazer a sombra e vai fazer a luz. Então vai depender do que eu estou querendo. Posso colocar um outro aqui. Ó, observe bem. Coloquei uma luz nesse sentido, para concordar com esse, e aqui essa luz concordando com esse outro lado. Então, tudo isso você define com a pressão através do seu cará. Por isso fala
porque a pintura tem muito a ver com a espada, né? Os praticantes de espada, seria muito interessante que eles praticassem pintura. Vou fazer um galho aqui apenas um pouco mais expressivo para me dar liberdade de atuação dentro do que eu quero. Então, ó. Observe bem, ó. Eu não preciso muito mais do que isso para dizer sobre um bambu, né? Posso ter muitas outras expressões também, técnicas de folhas, de junções de folhas, e a partir dessa linha de pensamento, criar o que seria um bambu expressivo. Um bambu expressivo pode ser um bambu de vento, pode ser um bambu de chuva, pode ser... Cada um deles vai ter um tipo de característica específica. O mais importante é que a sua técnica atenda àquilo que você está buscando. Se você quer colocar uma luz, uma sombra, um degradê, se você quer fazer uma folha que está mais na frente, outra folha que está mais atrás, a luz no final da folha, tudo isso, o que decide é a pressão do pincel sobre o papel, é a maneira como você pressiona o pincel. Ai.